Boa noite. Os números da nova pesquisa do Instituto Quest com as intenções de voto para o governo do estado. Novas regras sobre compra e venda de carros usados vão permitir a transferência digital da propriedade dos veículos. Polícia prende homem investigado por estupro e tentativa de feminicídio em Ipojuca. Vítima foi encontrada desacordada. O que diz a defesa do instrutor que é investigado pela polícia depois de abraçar e morder uma aluna em uma academia no Recife? Polícia desarticula esquema criminoso dentro de presídio em Vitória. Ex-diretor e policiais penais estão entre os presos. Operação descobre desvio de recursos da saúde, cumpre mandados e bloqueia dinheiro e bens no município de Condado. E Olinda recebe o Mimo Festival em setembro. Programação cultural gratuita vai ocupar o sítio histórico com shows e cinema. O Instituto Quest divulgou há pouco a primeira pesquisa de intenção de voto para o governo de Pernambuco contratada pela TV Globo. No levantamento, a governadora Raquel Lira, do PSD, lidera, seguida pelo ex-prefeito do Recife, João Campos, do PSB. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. E o índice de confiança é de 95%. Vamos aos números da pesquisa estimulada, quando são apresentados aos entrevistados os nomes de todos os candidatos. Raquel Lira, do PSD, está com 44% das intenções de voto. Com a margem de erro, pode ter entre 41% e 47%. João Campos, do PSB, aparece com 36% das intenções de voto. Com a margem de erro, pode ter entre 33% e 39%. Ivan Moraes, do PSOL, tem 1% das intenções de voto. Com a margem de erro, pode ter até 4%. Indecisos são 12%. Brancos, nulos ou não vão votar, 7%. Os candidatos Renan Alais, do Missão, professora Camila, da UP, Vitor Assis, do PCO, Guilherme Fonseca, do PSTU e professor Jeremias do Banco, do Democrata, não pontuaram. O Instituto Quest também fez uma simulação de segundo turno entre os candidatos mais bem posicionados na intenção de voto do primeiro turno. Raquel Lira, do PSD, aparece com 47% das intenções de voto. Com a margem de erro, pode ter entre 44% e 50%. João Campos, do PSB, tem 37% das intenções de voto. Com a margem de erro, pode ter entre 34% e 40%. Indecisos são 9%. Brancos, nulos ou não pretendem votar, 7%. A Quest também perguntou a opinião dos eleitores sobre a gestão da governadora Raquel Lira. 46% consideram o governo positivo, 33% consideram o governo regular, 16% consideram o governo negativo, não sabem ou não responderam, 5%. A Quest ouviu ainda os eleitores sobre a aprovação da governadora Raquel Lira. 68% disseram que aprovam o governo de Raquel Lira. Os que desaprovam são 24%. Não souberam ou não responderam, 8%. O Instituto Quest também pesquisou a intenção de votos dos eleitores para o Senado. São 2 vagas em disputa. Vamos aos números. Marília Arraes, do PDT, aparece com 16%. Com a margem de erro, pode ter entre 13% e 19%. Humberto Costa, do PT, tem 13%. Com a margem de erro, pode ter entre 10% e 16%. Marília e Humberto estão empatados dentro da margem de erro. Mendonça Filho, do PL, tem 9%. Com a margem de erro, pode ter entre 6% e 12%. Humberto e Mendonça estão empatados dentro da margem de erro. Eduardo da Fonte, do PP, aparece com 6%. Com a margem de erro, pode ter entre 3% e 9%. Túlio Gadelha, do PSD, tem 3%. Com a margem de erro, pode ter até 6%. Mendonça, Eduardo e Túlio estão empatados na margem de erro. Pastor Gilvan Costa, do Democrata, tem 1%. Com a margem de erro, pode ter até 4%. Carlos Santana, do Novo, também está com 1%.
Com a margem de erro, pode ter até 4%. 1% também para Paulo Rubens Santiago, da Rede. Com a margem de erro, pode ter até 4%. Indecisos são 26%. Brancos, nulos ou não vão votar, 24%. Os candidatos José Mariano, do PSTU, Maílson Neto, do PCO, Gorete Bitu, da UP e Samuel Timóteo, também da UP, não pontuaram. A Quest ouviu 1.302 eleitores em 58 municípios de Pernambuco entre os dias 21 e 24 de agosto. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral. O candidato João Campos, do PSB, cumpriu a agenda no bairro do Ibura, no início da manhã. O candidato João Campos, do Partido Socialista Brasileiro, PSB, visitou a UPA Especialidades, a UPAE, que fica na Avenida Dois Rios, no bairro do Ibura. Na chegada, ele conversou com moradores e trabalhadores informais. Na unidade de saúde, o candidato conversou com pacientes que aguardavam atendimento e visitou o Centro TEA, que funciona dentro da UPAE. O espaço oferece terapias e acompanhamento especializado para crianças e jovens com autismo e outras neurodivergências. No local, João Campos ouviu profissionais que trabalham no centro e mães atípicas. Ele também gravou vídeos para as redes sociais. Durante a agenda, o candidato falou sobre as propostas do programa de governo para pessoas neurodivergentes. Nós vamos criar uma rede de centros TEA em todas as UPAs especialidades de todas as regiões do estado, com fono, fisioterapia, terapia ocupacional, para atender não só quem tem TEA, mas quem tem síndrome de Down ou outra neurodivergência. Como prefeito, eu fiz isso no Recife com 8 centros que atendem 25 mil pessoas e vou levar agora para todo o estado de Pernambuco. A candidata à reeleição, Raquel Lira, do PSD, cumpriu a agenda hoje no Derby. Raquel Lira chegou ao bairro do Derby, área central do Recife, no meio da tarde. A candidata à reeleição pelo PSD cumprimentou eleitores. Em seguida, falou com jornalistas. Raquel Lira estava acompanhada da candidata à vice-governadora Priscila Krause, do PSD, e do candidato ao Senado pelo PP, Eduardo da Fonte. O local escolhido para o panfletaço foi a Avenida Agamenon Magalhães, no cruzamento com a Rua Joaquim Nabuco, próximo ao Hospital da Restauração. A candidata caminhou ao lado de apoiadores de campanha e entregou panfletos e adesivos a motoristas, ciclistas e motociclistas. Ela também tirou fotos, gravou vídeos e conversou com eleitores. Durante a agenda, Raquel Lira falou sobre o que pretende fazer na área da saúde, caso seja eleita. Além de reestruturação de todos os nossos grandes hospitais que já estão em reforma e ampliação, a entrega dos nossos 4 hospitais da mulher, do Hospital Mestre Dominguinhos, as ampliações que são novos hospitais no Procap, no Otávio de Freitas, no Hospital Regional do Agreste e, mais do que tudo, a saúde mais perto de casa, com regionalização e resolutividade, onde as pessoas vivem. Se você pudesse decidir o que mudar no estado, qual seria a primeira escolha? Nossa equipe foi às ruas para ouvir moradores da região metropolitana no quadro Se a Caneta Fosse Minha. Se a caneta fosse minha, eu consertava os buracos da minha comunidade. Moro no Alto do Sal Nascente. Buraco é boia. Muita água, no posto de saúde tem 2 poças d'água enormes. Se a caneta fosse minha, eu faria tudo isso. Se a caneta fosse minha, eu quero no bairro da Joana Bezerra mais segurança, mais educação, curso para o jovem que está faltando, trabalho. A gente ouviu a moradora reclamando sobre os buracos na rua. A manutenção de vias públicas é responsabilidade das prefeituras, mas parcerias com o governo do estado podem ajudar a ampliar o atendimento à população. Depois do intervalo, tudo o que você precisa saber sobre as novas regras para compra e venda de carros usados. O processo deve ficar mais fácil e mais rápido. E 2 faixas da BR-101 estão interditadas em Jaboatão por causa de obras. A gente explica os detalhes. Goiânia 2 volta em instantes.
Um homem foi preso pela polícia suspeito de praticar crimes de estupro e tentativa de feminicídio contra mulheres em Ipojuca. Natália Gelu conversou com a delegada responsável pelas investigações e conta os detalhes do caso. Por enquanto, 2 vítimas foram identificadas, mas a polícia acredita que pode haver outras vítimas a partir da divulgação, desse caso. A gente está aqui ao lado da doutora Marina Delgado, que é delegada responsável por essa investigação. Doutora, explica para a gente como esse homem atuava. Era na área de Nossa Senhora do Ó, distrito de Pojuca. Isso, ele atuava em Nossa Senhora do Ó durante a madrugada e, via de regra, seguindo o mesmo modus operandi. Nós já temos 2 vítimas confirmadas, mas com a possibilidade da existência de outras. A gente mostra imagens para vocês da bicicleta, deste homem na bicicleta, circulando por uma avenida de Nossa Senhora do Ó. Eu queria que a senhora detalhasse como essas vítimas relataram sofrer essas violências. Então, essas vítimas eram pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres em situação de vulnerabilidade, que ele aproveitava desses momentos, inclusive alguns momentos em que as vítimas ainda estavam em maior vulnerabilidade. Uma delas, ele chegou a oferecer bebida alcoólica. E após uma delas, ele ofereceu uma carona. Quando a vítima aceitou essa carona de boa fé, ela foi... De bicicleta. Quando ela aceitou essa carona de boa fé, ela foi conduzida para um local ermo e constrangida, mediante grave violência, através de socos, queimaduras de cigarro e esganadura, a manter relação sexual com ele. Após a consumação do ato sexual, ele continuava no espancamento dela e depois deixava ela à própria sorte. A segunda vítima foi mais ou menos esse mesmo modus operandi. Janeiro foi, doutora? Isso. Na verdade, essa que eu falei foi de janeiro. A segunda vítima, que foi agora de julho, ele seguiu ela. Ele sabia onde ela estava, ele inclusive estava poucos minutos antes com ela. Ele ficou esperando o momento que ela estivesse sozinha e pela cidade, seguiu, encontrou, abordou e também levou ela a um local ermo, estuprou e depois espancou. Sempre de bicicleta? Nos 2 casos ele estava de bicicleta. Há a possibilidade que um terceiro ou outro caso que ele não estivesse, mas nesses 2 ele estava de bicicleta. Doutora, este homem ele já tinha um histórico de violência contra a mulher, Isso. Ele tem registro de violência doméstica e familiar contra a ex-companheira. Ele tem diversos boletins de ocorrência registrados e já cumpriu pena por tais crimes. E vocês acreditam que pode haver outras vítimas? Isso, nós acreditamos da existência de novas vítimas. Há, inclusive, alguns informes da existência de uma terceira vítima, mas que não chegou ao nosso conhecimento. E aqui fica um apelo para qualquer mulher que tenha se identificado com essa situação, desse caso em específico ocorrido em Nossa Senhora do Ó, em Pojuca, para que possa procurar a Polícia Civil para que nós possamos tomar as providências legais. Muito obrigada, pelas informações. A gente volta ao estúdio. A defesa do professor de educação física denunciado por morder uma aluna dentro de uma academia se posicionou sobre o que aconteceu. Os advogados que representam Felipe Gomes da Silva disseram que a mordida ocorreu durante uma brincadeira infeliz e não teve conotação sexual. Os detalhes da versão dada pela defesa do instrutor estão no G1. Você acessa por meio do QR Code que está na tela. Nós acompanhamos esse caso também aqui no N2. A vítima era aluna da academia onde ele trabalhava e, após ser agarrada pelo professor, ela relata que foi mordida. A defesa do professor afirma que os 2 tinham relação de intimidade e confiança, com conversas frequentes sobre questões pessoais, e que a aluna costumava levar lanches para ele. Apesar disso, a vítima reafirma que não tinha intimidade com ele. O caso está sendo investigado como importunação sexual, assédio e lesão corporal. Outros detalhes do que disse a defesa do professor no G1. E a Polícia Civil desarticulou um esquema criminoso que funcionava dentro de um presídio de Vitória de Santo Antão, na Mata Sul do estado. Foram 6 mandados de prisão e 14 de busca e apreensão. Um ex-diretor da unidade prisional e outras 3 pessoas, incluindo policiais penais, estão entre os presos. Segundo a polícia, a quadrilha cometia crimes como extorsão contra presos, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A Justiça determinou o bloqueio de mais de 3,5 milhões de reais das contas e o sequestro de bens dos suspeitos. O delegado do caso deu detalhes da investigação.
As investigações elas iniciaram em 2022 com o objetivo de apurar extorsões que eram praticadas no interior do estabelecimento prisional de Vitória de Santo Antão e eram centralizadas na figura do chaveiro, que é quem controla a massa carcerária. Então, no início, essas investigações não tinham por objetivo apurar corrupção, mas com o aprofundamento a gente descobre um complexo esquema envolvendo corrupção por parte dos policiais penais. Um deles aí, até então, era diretor do presídio de Vitória, além de outros 2 policiais. E de que forma funcionava essa corrupção? O chaveiro, né, que até então se encontrava preso, é bom a gente dizer, no mesmo presídio, onde se encontrava também o diretor exercendo a função comissionada, ele realizava repasses diretos, não só a esse diretor, mas também a familiares ligados a ele, e posteriormente esse dinheiro era reinvertido em criação de camarão, que é onde se dava a lavagem de capitais por parte desse pessoal. Então, a gente consegue, após essa identificação, mapear toda essa origem do dinheiro, identificando a empresa de fachada que foi constituída com a participação direta desses policiais penais. As investigações seguem e conseguimos obter 6 mandados de prisão temporária e 14 mandados de busca domiciliar, além do bloqueio de ativos para fins de reparação ao prejuízo aos cofres públicos. Essas pessoas que foram objeto de a incursão na data de hoje foram dados cumprimento a 4 mandados de prisão temporária, sendo 2 deles policiais penais. Um deles seria, até então, o diretor da unidade prisional, que atualmente não mais se encontra lotado nesse mesmo estabelecimento. Também tentamos dar cumprimento à figura do chaveiro, que hoje se encontra em liberdade, mas não conseguimos localizá-lo, além de outras 2 prisões cumpridas, sendo uma delas resultando um flagrante delito com apreensão de arma de fogo. O que a gente tem de relevante nessas apreensões é uma arma de fogo, que foi localizada, além de aparelhos celulares e outros documentos que comprovam a ligação não só dos policiais penais, mas também com os investigados que estão diretamente relacionados com a prática criminosa. Em outra operação, também na manhã de hoje, a Polícia Civil cumpriu mandados de uma investigação relacionada ao desvio de dinheiro público no município de Condado, na Mata Norte. A investigação da polícia apontou irregularidades em um termo de cooperação firmado entre a Prefeitura de Condado e o Instituto Reviver Brasil para a prestação de serviços de saúde. De acordo com a operação, entre 2022 e 2024, foram intensificados repasses feitos à organização sem comprovação da prestação dos serviços. Foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão domiciliar, além de ordens de bloqueio de ativos financeiros. O grupo pode responder por crimes como peculato, corrupção passiva e lavagem de capitais. O Conselho Nacional de Trânsito publicou novas regras para compra e venda de carros seminovos e usados. Com as mudanças, a transferência de propriedade dos veículos poderá ser feita de forma mais fácil e totalmente digital. Quem compra um carro usado ou seminovo precisa passar por algumas etapas até ter o veículo oficialmente no próprio nome. Na concessionária de Leandro, localizada neste shopping de veículos, no bairro da Imbiribeira, o cliente precisa esperar por pelo menos 15 dias. Além de conferir a documentação e as condições do carro, é preciso cumprir as exigências do Detran, como a vistoria. O processo é o seguinte: o cliente compra com a gente, você quer saber sobre a transferência geral. A gente dá um cartão de autógrafo, onde ele vai direto no cartório, faz lá a autenticidade da assinatura dele. Eu já faço a vistoria no posto Detran que a gente tem aqui dentro do shopping automóvel, junto toda essa documentação e levo para o Detran. O despachante leva, tem um processo mais ou menos de 1 semana, onde paga as taxas, vincula o documento, traz o documento para a gente se tiver necessidade de placa, que hoje não tem tanto, mas troca a placa, chama o cliente e dá o documento para ele. Kenji, que também tem uma loja de carros elétricos no local, falou que o processo para a transferência total de titularidade do veículo garante mais segurança para ele e o cliente. Aqui na loja a gente dá um prazo em média de 15 a 30 dias. Inclusive, quando ele compra o carro, automaticamente a gente já faz um comunicado de venda. Por quê? Porque a partir daquele momento que ele está em posse do carro, antes do carro estar no nome dele, a gente já comunica a venda para ele, que no meio disso pode levar uma multa, que às vezes acontece, pode acontecer um acidente de trânsito, né? Inclusive teve um caso na época que nesse meio termo teve um acidente com atropelamento e o carro antigamente ainda estava no nome da nossa empresa. E aí a polícia foi atrás de mim, eu respondi a um processo, mas a gente informou, mostrou a data. Então
Para a gente evitar isso, a gente hoje já comunica a venda automaticamente. Comprar ou vender um carro usado pode ficar mais fácil. O Conselho Nacional de Trânsito publicou novas regras que permitem reunir em um único fluxo etapas que hoje são feitas de forma separada. A nova regra pretende deixar o processo mais simples e totalmente digital. Kenji viu algo semelhante quando esteve recentemente em São Paulo. Ele acredita que se o procedimento for igual ou parecido, vai agilizar as vendas. Vai ser bem mais rápido esse processo, porque o Renave é uma plataforma que o nosso carro vai estar dentro dela e a gente vai conseguir transferir bem mais rápido. São Paulo hoje você já transfere um carro em 3 dias. A nova regra já foi publicada, mas o serviço não está disponível. A Secretaria Nacional de Trânsito ainda vai implantar a ferramenta que vai permitir fazer a transferência entre pessoas físicas pelo aplicativo CNH do Brasil. A expectativa é que a mudança facilite a rotina de quem vende e de quem compra um carro usado ou seminovo. Por ser um negócio digital, então a gente vai entrar na carteira do cliente digital, na carteira do CNPJ da gente digital, fazer todo o processo e consegue fazer a transferência na mesma hora. Acho que isso vai ajudar muito para todos os lojistas, para o cliente também em particular, que está comprando o carro ou a uma pessoa física num particular ou comprando dentro de uma loja, isso vai ajudar muito. E para saber como vai funcionar esse novo serviço e tirar dúvidas, Diogo Franco conversa ao vivo com o representante do Detran. Diogo, boa noite para você. Oi, Mário. Boa noite para você, boa noite a todos. A gente convidou aqui Cláudio Clécio, ele que é chefe de sistemas de informática do Detran Pernambuco. Boa noite, Cláudio, seja bem-vindo. Cláudio, o que é que muda na prática para quem compra e vende um carro usado ou seminovo? Boa noite. Na prática, a pessoa passa a ter 3 opções para fazer a transferência da propriedade do veículo. Ela pode fazer na modalidade convencional, que é presencial, no caso o comprador e o vendedor vão ao cartório e depois a pessoa que comprou o veículo se dirige ao Detran para concluir o processo de transferência. Ela pode fazer a transferência eletrônica por meio de aplicativos para celular, ou mobile e também site. E existe uma terceira possibilidade que foi trazida pela resolução que vai figurar no aplicativo CNH do Brasil, que é a transferência de propriedade custodiada. E o que é que essa transferência de propriedade faz? Ela unifica o processo financeiro, no caso a negociação financeira, que envolve o processo de compra e venda do veículo usado, com o processo administrativo da transferência de propriedade. Pois é, isso pode até ajudar a combater fraudes, né? Isso mesmo. Porque o que é que acontece? Atualmente, essas 2 etapas são separadas, né? A pessoa chega e negocia com o comprador e o vendedor negociam a parte financeira separadamente do processo administrativo. E aí a pessoa pode, infelizmente, ser vítima de algum golpe. Vamos dizer, o comprador repassa o valor do veículo e aí depois confia que o processo administrativo vai ser feito e aí a pessoa que vendeu o veículo pode dar esse golpe e escapar aí com dinheiro. Nessa transferência custodiada, ela surge justamente para cortar esse ciclo, porque ela vai amarrar a etapa financeira. No caso, o pagamento que for feito pelo veículo, ele vai ficar em suspenso. Daí o nome de custodiada. Esse pagamento vai ficar sob custódia e só vai ser liberado quando o trâmite administrativo for devidamente concluído. Perfeito. E aquele valor lá que foi investido, se não for finalizado, o que é que acontece? Pois é, isso também está previsto na resolução 1027, que prevê a transferência de propriedade custodiada. Esse valor pode ser devolvido, né? Ele está lá sob custódia e se o processo acontecer alguma coisa que der errado, ou então se as 2 partes mudarem de ideia e resolverem cancelar o processo, esse dinheiro vai ser devolvido. Perfeito. Tem alguma previsão para o Conselho Nacional de Trânsito aplicar essa medida, esse serviço já aqui em Pernambuco? Ainda não existe uma previsão. O Detran de Pernambuco não foi informado sobre isso e eu acredito que os outros Detrans do país também não. Mas a Secretaria Nacional de Trânsito, a Senatran, já se posicionou e disse que essa funcionalidade, esse novo serviço vai passar a constar no aplicativo CNH do Brasil em breve. Perfeito. Muito obrigado pela entrevista. Mário Carvalho. Obrigado, Diogo. E tem desvio na BR-101 nas proximidades do bairro de Comportas, em Jaboatão dos Guararapes. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, é por causa de uma obra de drenagem executada pelo DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.
O Globocop fez imagens dos serviços sendo feitos hoje à tarde. Os motoristas precisam ficar atentos e ter paciência, porque o trânsito no sentido Recife está sendo desviado pela pista local. O engarrafamento hoje chegou a 4 quilômetros. O DENIT e a PRF informaram que a expectativa é que as obras sejam concluídas amanhã no final da tarde. Em instantes, você confere a programação do Festival Mimo, que acontece em Olinda com atrações nacionais. E ao vivo, uma sessão de cinema ao ar livre em Brasília Teimosa, na zona sul do Recife. O NA2 volta já. Entre os dias 25 e 27 de setembro, Olinda recebe a 17ª edição do Mimo Festival. O evento é itinerante e vai ocupar praças, igrejas, teatros e outros espaços do sítio histórico da cidade. A programação foi divulgada hoje e vai reunir música, cinema e atividades culturais. Entre os destaques estão Baiana System, Samba de Coco de Raízes de Arco Verde, Alice Caymmi e Nação Zumbi Sinfônico. Além dos shows no palco principal, as igrejas recebem apresentações de música instrumental. A estimativa da organização é mobilizar cerca de 500 profissionais para o evento, sendo 200 artistas. A programação é gratuita. A criadora do Mimo Festival, Lu Araújo, falou sobre o evento e fez um convite. São dias para você vivenciar a cidade pelos olhos do Mimo. Como é que a gente enxerga esse lugar, essa cidade tão linda, essa cidade com tanta história? É um festival para todos, com música instrumental, com música pop, com música do mundo. É um festival para vir com entrada gratuita, se divertir com calma e vivenciar essa cidade que eu amo e que sei que o Brasil ama, que Pernambuco ama, que é Olinda. E tem sessão de cinema de graça na beira da praia acontecendo essa noite na zona sul do Recife. Quem mostra para a gente ao vivo é o repórter Gustavo Ferreira. Oi, Gustavo, boa noite para você. Diminuiu o caranguejo, diminuiu o peixe. Oi, Mário, boa noite para você, boa noite a todos. A sessão acabou de começar, a gente está aqui na Praia do Pino, em Brasília Teimosa, na verdade, zona sul do Recife. Tem muita gente acompanhando essa sessão, que começou faz 15 minutos. Começou a chover agora há pouquinho, cair, na verdade, ensaiar uma chuva, né? Mas o fato é que essa sessão reúne produtores audiovisuais, principalmente jovens, de regiões, de áreas periféricas do Recife, região metropolitana e outras regiões aqui de Pernambuco. Eu vou começar com Maria Eduarda. Pode vir, Maria Eduarda, por favor, muito boa noite. Você fez vários cursos no Instituto JCPM, que é apoiador, né, do festival. Qual é o poder do audiovisual para você? Eu sei que tem produção sua que já foi exibida até no Cine São Luís. Eu acho muito interessante para todos os jovens, até para a comunidade em si, até para os outros locais, reconhecerem o poder da periferia. Não só para a gente como jovem, mas em geral, o cinema e o audiovisual é muito enriquecedor para uma pessoa, sabe? Filmes, séries, curtas-metragens, reportagens são muito interessantes, assim, até para construir repertório, construir raízes, construir coisas na nossa vida, sabe? Como foi transformador para você, é para todo mundo aqui. Muito obrigado, parabéns, viu, pelo seu trabalho, Maria Eduarda. Essa sessão, esse público, na verdade, tem muitos jovens que foram ou são alunos do Instituto JCPM. Eu vou chamar a Alexandra Silva também, que faz parte do Instituto. Ela é coordenadora de Gestão e Articulação Social. Muito boa noite. Esse evento faz parte de uma programação muito maior que vai até domingo, né? Vamos ficar de frente aqui para a câmera? Agora sim. Me conta um pouco da importância dessa sessão e o que vem por aí. A gente tem uma semana toda, né, do Conexão Juventudes, para a gente comemorar o dia 12 de agosto, que é o Dia Internacional da Juventude. E a gente começou ontem com um painel de diálogo. Hoje a gente teve um cine-baile, já teve o baile, agora é o cine, né? Amanhã a gente tem uma Impacton, que a gente chama no Buraco da Velha, porque a gente vai ter grafite, vai ter podcast, vai ter a gente vai soltar algumas pipas que a gente confeccionou com os jovens durante a semana. E na quinta-feira a gente tem outra mostra de cinema, essa é no Cinemark. Na sexta-feira a gente tem um espetáculo belíssimo com os alunos de teatro e dança do Instituto. E a gente encerra com a corrida no domingo pelas ruas da comunidade. Maravilhoso. Parabéns, viu, pelo trabalho, Alexandra. A programação continua, como você disse, ainda tem mais coisa. Acabou de terminar o primeiro filme, mas ainda tem outras exibições, outros filmes para serem exibidos aqui para esse público que pode chegar, tá? É tudo de graça. Mário, volto com você. Boa noite. Coisa boa. Obrigado, Gustavo. E na Ilha do Retiro, o Sport venceu o América Mineiro pela Série B do Campeonato Brasileiro.
O Sport abriu o placar com Claudinho. O lateral recebeu de Juan Alano e chutou forte para fazer 1-0. No fim do primeiro tempo, Juan Alano passou para Cleison, que só escolheu o canto e ampliou a vantagem rubro-negra. Já nos acréscimos da partida, Dudu Teodora chutou e a bola bateu no braço de Ortega. Após analisar o VAR, o árbitro marcou o pênalti. Perotti bateu, deslocou o goleiro e fechou o placar. 3 para o Sport, 0 para o América Mineiro. Não esquece de seguir a gente no nosso Instagram, @ne2.globo. Nós ficamos por aqui para você. Boa noite. Até amanhã.